Mateus, capítulo 5, versos 21 a 26. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, aos domingos pela manhã, já há alguns meses, os irmãos têm acompanhado, nós estamos estudando o ensino bíblico acerca do homem. O que é que a Bíblia nos ensina acerca da nossa natureza? E no domingo passado tivemos a oportunidade de considerar o ensino bíblico acerca do coração. E vimos aqui que o coração é o centro da alma humana. É, como lembramos ainda hoje pela manhã, o quartel-general da nossa alma. O centro de comando de todo o nosso ser. E essa verdade bíblica é ressaltada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Capítulo 4, versículo 23 do livro de Provérbios diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ao passo que, escrevendo no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, no capítulo 19, nos versículos, 19 não, perdoe, no capítulo 15, nos versículos 8 e 9, ele nos adverte dizendo, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, porque essa era a polêmica trazida a Jesus, não o contamina. E essas passagens ressaltam exatamente que o problema do ser humano reside na raiz, reside na causa, reside no coração, muito mais do que nos nossos atos externos. E a passagem que temos diante de nós para considerar nesta noite, meus irmãos e irmãs, ilustra essa verdade que temos estudado na escola dominical, aos domingos pela manhã. Quando Jesus, nesse primeiro dos 6 contrastes, ou das 6 antíteses que encontramos nesse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir da passagem que lemos, o Senhor Jesus contrasta o ensino espúrio dos escribas e dos fariseus com o ensino verdadeiro. Quando Jesus contrasta a letra da lei com o espírito da lei. Quando ele
contrasta a justiça dos fariseus e a justiça do cidadão do reino. Já vimos nessa exposição do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e se estende até o capítulo 7, como Jesus apresenta nas bem-aventuranças o caráter do cristão, como ele, através das duas figuras do sal da terra e da luz do mundo, ressalta qual deve ser o nosso papel e a nossa função na sociedade em que vivemos. E nos últimos domingos estivemos considerando os versículos 17 ao versículo 20 do capítulo 5, aonde encontramos os princípios gerais que devem reger a conduta do cidadão do reino neste mundo, em relação à lei e em relação às tradições humanas, às tradições dos fariseus. Versículos 17 e 18, sobre Cristo como cumprimento da lei. O versículo 19, relacionando o cidadão do reino com a lei, enfatizando o dever que temos de obedecer sinceramente à lei de Deus. E no domingo passado, consideramos aqui o versículo 20, aonde o Senhor Jesus contrasta a justiça dos fariseus com a justiça do cidadão do reino, declarando, para a surpresa certamente dos ouvintes, que consideravam os fariseus exemplos de espiritualidade, que se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. E a partir do versículo 21, que começamos a ler agora, até o final do capítulo 5, que o Senhor Jesus vai fazer é ilustrar a justiça que excede em muito a justiça dos fariseus. Através desses exemplos, conhecidos como os 6 contrastes ou as 6 antíteses, o Senhor Jesus vai, exatamente como mencionei há pouco, apresentar qual é a interpretação correta da lei de Deus, contrastando assim com a interpretação que os fariseus, judeus, os fariseus em particular, faziam da lei do Senhor. Observem que Jesus diz: ouvistes o que foi dito, e não ouvistes o que foi escrito. A referência de Jesus aqui, o contraste que Jesus faz, não é de forma alguma, em todas essas 6 antíteses ou contrastes, entre o seu ensino e o ensino da lei. Não há contraste entre o ensino de Jesus e o ensino da lei. Ele acabou de mencionar no versículo 17, de dizer no versículo 17, que ele não veio revogar a lei ou os profetas. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E particularmente no que diz respeito à lei moral, aos preceitos morais da lei de Deus, o Senhor Jesus não está nessas antíteses contrastando ou contradizendo de qualquer forma, de qualquer maneira, o ensino da lei de Deus. Ele está contrastando sim e refutando sim qual a interpretação que os fariseus faziam da lei do Senhor. A interpretação limitada, estrita, externa, como consideramos aqui no domingo passado, tradicionalista dos mandamentos de Deus. É isso que, na realidade, ele vem fazer aqui. E o nosso texto, em particular, versos 21 ao versículo 26, apresenta ou contém o primeiro desses contrastes sobre o homicídio. E aqui Jesus apresenta qual é a verdadeira intenção desse 6º mandamento, qual é a amplitude desse mandamento, quais são as implicações encerradas nesse mandamento. Ele vem, portanto, nos ensinar a interpretar a lei, a entender a lei,
a aplicar a lei à nossa vida. E começa a fazer isso com o 6º mandamento, com relação ao homicídio: não matarás. Então vamos, irmãos, considerar, peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, essa passagem que lemos, verso 21 ao versículo 26, sobre o tema o ensino de Jesus acerca do homicídio, ou acerca do assassinato, acerca do 6º mandamento. Vamos aprender com ele, e não com os fariseus, o que é que esse mandamento de fato significa, e vamos aprender com Jesus as implicações desses mandamentos para a nossa própria vida. E a mim me parece claro que essa seção que lemos está dividida em 3 partes bem simétricas. Versículos 21 e versículo 22, nesses versos, o Senhor Jesus fala sobre o mandamento e a sua interpretação, a interpretação dos fariseus e a sua interpretação. Nos versículos 23 e 24, o mandamento e o culto, a relação entre esse mandamento, no seu significado, como ele sempre foi tensionado e Jesus traz à luz, e as nossos exercícios espirituais de culto público a Deus. E no versículo 26 e 27, a relação entre este mandamento e o juízo vindouro, e o juízo final. Então vamos começar considerando os 2 primeiros versículos, versículos 21 e 22, aonde encontramos o mandamento que Jesus passa a considerar aqui e a sua interpretação. O mandamento é claro, já mencionei, é o 6º mandamento do decálogo, da lei de Deus, o mandamento: não matarás. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E a interpretação que os fariseus faziam desse mandamento é tornada evidente aqui, quando Jesus associa com essa expressão: ouvistes o que foi dito aos antigos, o que era uma expressão bem própria, característica para designar as tradições, os ensinos dos escribas e dos fariseus. Quando ele anexa aqui, logo após a não matarás, a expressão quem matará está sujeito a julgamento. Na realidade, essa interpretação aqui dos fariseus, ela reflete o ensino do Antigo Testamento, o ensino bíblico, contido, por exemplo, como nós encontramos, por exemplo, no livro de Números, no capítulo 35, versos 30 e 31, que eu vou já ler para os irmãos não precisam procurar. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento de testemunhas, mas uma testemunha só não deporá contra alguém para que morra. Não aceitarás resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, antes será ele morto. Então, quando Jesus menciona que a tradição judaica e a tradição dos fariseus associavam, ligavam esse 6º mandamento do decálogo, não matarás, e o conceito que é bíblico, de que quem matar estará sujeito a julgamento, porque contrariando esse tabu contemporâneo, a pena de morte é um princípio bíblico e saudável, e quem dera que ela fosse aplicada, porque a vida é tão sagrada que ela deve ser, de fato, punida com a morte. Aqueles que tiram a vida devem ser punidos com a morte. Na realidade, o problema não está no que os fariseus, os escribas e a tradição ensinavam. O problema, o contraste que Jesus faz aqui, está com o que os escribas e fariseus deixavam de ensinar, com o que eles não ensinavam, com a interpretação limitada que eles faziam da lei ao relacionar o 6º mandamento, não matarás, com essa ideia,
colocada em outro lugar, como que limitando não matarás com essa expressão, quem matar estará sujeito a julgamento. Porque, na realidade, a interpretação dos escribas e dos fariseus, aquilo que era comumente ensinado, aquilo que era comumente dito, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, era uma interpretação muito restrita do mandamento. Porque, como se encontra aqui, na realidade está se referindo apenas ao assassinato, ao homicídio literal, quando alguém tira de fato a vida de outra pessoa. Mas a interpretação dos fariseus não é estrita apenas no que diz respeito ao mandamento, na exigência do mandamento, mas ela é estrita também no que diz respeito à consequência do mandamento. Porque, ao unir aquela outra expressão, essa outra expressão ao mandamento não matarás, eles estavam dando sugerindo que a consequência de matar seria apenas legal, ou seria apenas física, seria apenas de estarem sujeitos a um julgamento judicial, a um julgamento civil, apenas, no máximo, sendo condenados à morte física, pelo assassinato. Então, percebam, irmãos, que essa interpretação dos fariseus, ao associar o mandamento não matarás com a expressão quem matar estará sujeito a julgamento, limita o significado e as implicações e as consequências desse mandamento. Porque fazia com que as pessoas entendessem que esse mandamento só seria quebrado se, de fato, fosse tirada a vida de alguém. E que a consequência da quebra desse mandamento seria meramente legal, meramente civil. Como se Deus não estivesse envolvido aqui. E como se a punição não tivesse consequências eternas, não se relacionasse ao destino da nossa alma. A interpretação de Jesus, nesses 2 primeiros versículos, meus irmãos, ela é muito mais ampla, interna e bíblica do que, evidentemente, a interpretação dos fariseus. Como eu considerei aqui com os irmãos no domingo passado, estudando um pouco sobre a característica da doutrina, do ensino, da interpretação, da justiça dos fariseus, nós vimos exatamente que ela tinha essas características. Ela era externa, ela era tradicionalista, ela era estrita, não era ampla como deveria. E Jesus contradiz essa interpretação, interpretando esse mandamento de uma forma longe de ser estrita, de uma forma ampla, não apenas no seu aspecto externo, mas no seu aspecto interno. Ele vai à raiz, à causa, ao coração. E também no sentido bíblico. Tanto no que diz respeito ao mandamento em si, como no que diz respeito às consequências da quebra desse mandamento. Ele vai, como mencionei, à causa. E também ele não fica apenas no aspecto negativo de não quebrar esse mandamento, ainda que de modo espiritual, ou de modo mais profundo, ou de modo interno. Mas ele avança para o sentido positivo, nos ensinando que providências positivas, que iniciativas nós devemos tomar como implicadas nesse mandamento, quando corretamente interpretado. E nós vamos considerar isso adiante. Na realidade de Jesus, quem acalentar no coração ira, amargura, ódio, ressentimento indevido, eu digo indevido, ainda que essa expressão se encontre aqui no nosso texto entre parênteses,
quando ele diz que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, que sem motivo, a expressão sem motivo, porque na grande maioria dos manuscritos bíblicos essa expressão está lá. E mesmo aqueles intérpretes que consideram que essa variante, como a gente diz, ou essa expressão não representaria uma expressão original, que eu não concordo de maneira alguma, eles mesmos concordam que essa é a ideia expressa aqui por esse mandamento. Mas o fato é que Jesus, ao interpretar esse mandamento, deixa claro que aquele que acalentar ira no seu coração pelo seu irmão, e irmão aqui deve ser entendido no sentido étnico dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, daqueles que Deus coloca ao nosso derredor, sejam eles quem forem, claro, especialmente nossos irmãos em Cristo, mas as pessoas de um modo geral, estará sujeito a julgamento. E João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, confirma esse ensino dizendo: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino, indo à raiz do problema, da questão, e não apenas olhando para aquele aspecto externo tão característico da justiça dos fariseus. Porque, na realidade, alguém pode não matar ninguém, mas por falta de oportunidade, ou por medo das consequências, porque a vontade, o desejo, no momento de ira e de raiva, acalentada, nutrida no coração, poderia muito bem ser externalizada até mesmo através de um assassinato. Mas Jesus deixa claro, portanto, aqui, irmãos, que quebra-se esse mandamento não apenas quando nós tiramos a vida de alguém, mas quando, sem motivo, nos iramos contra as pessoas e, dessa maneira, nós nos tornamos sujeitos a julgamento. E quem expressar a sua ira através de insultos, vejam só, Jesus deixa claro, aqui ele vai para as consequências, que as consequências não se limitam a consequências judiciais, não se limitam a respondermos um processo, a sermos indiciados, a irmos para a prisão ou a pena de morte. Mas estará sujeito à condenação eterna. Eu não conheço uma melhor abordagem dos mandamentos do que aquela que nós encontramos no nosso catecismo maior. Eu não vou nem comentar, porque eu já tive a oportunidade de expor os 10 mandamentos para os irmãos, inclusive o ensino do nosso catecismo maior acerca desses mandamentos. Mas eu vou só apenas ler para chamar a atenção dos irmãos e lembrar os irmãos de como, da amplitude desse mandamento, não matarás, e não apenas do aspecto negativo desse mandamento, mas também do aspecto positivo inserido nesse mandamento. Deus nos dê a graça de, ao considerarmos os mandamentos de Deus, não o considerarmos de forma estrita como os fariseus faziam, como os judeus faziam, porque assim fazendo, eles consideravam que eles eram justos. Ele não matava, ele não adulterava, ele não fazia essas coisas externas, então ele achava que ele estava cumprindo os mandamentos. E a lei que havia sido dada para avultar o pecado, para revelar o pecado e mostrar a pecaminosidade dos judeus, acabava não alcançando o seu propósito, não alcançando o seu efeito. Porque eles pensavam na lei apenas em forma tradicional, apenas de forma estrita e apenas de forma externa. E o comentário do nosso catecismo maior sobre esse 6º mandamento, ele chama atenção para esse caráter amplo do ensino bíblico como um todo, autorizado pelo Senhor Jesus aqui no Evangelho de Mateus, nesse Sermão do Monte, sobre como nós devemos entender os 10 mandamentos. Na pergunta de número 136 do nosso catecismo maior, que diz assim: quais são os mandamentos proibidos no 6º mandamento? A resposta
daqueles teólogos, cento e tantos teólogos reformados que se reuniram lá no século XVII e redigiram a nossa confissão de fé e o nosso catecismo, o nosso símbolo de fé, o catecismo maior, também ofereceram a seguinte resposta. Vejam, os pecados proibidos no sexto mandamento são o tirar a nossa vida, a nossa também, ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Eu não vou me permitir comentar isso aqui, como eu já tive a oportunidade de comentar com os irmãos cada uma dessas declarações aqui em outro momento, em outra circunstância. Mas elas são todas fundamentadas na palavra de Deus e deixam claríssimo que nós quebramos os mandamentos de Deus, esse mandamento não matarás, não apenas quando tiramos a vida de alguém, mas como de alguma forma, direta ou indireta, nós contribuímos para que a vida de alguém seja tirada. E o nosso catecismo maior não se limita a esse aspecto negativo, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso. Mas como o próprio Senhor Jesus nos autoriza, nessa passagem que estamos considerando, o nosso catecismo maior, na pergunta de número 135, ele relaciona também como não apenas as proibições contidas nesse mandamento, mas de forma positiva os deveres contidos nesse mandamento. Porque Jesus não fica apenas no aspecto negativo, ele vai passar para os aspectos positivos, a iniciativa que nós devemos tomar. E a resposta a essa questão, quais os deveres exigidos no sexto mandamento, o nosso catecismo maior responde: os deveres exigidos no sexto mandamento são todo empenho, cuidado e todos os esforços legítimos para a preservação da nossa vida e de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria do espírito, uso sóbrio da comida, bebida, remédio, sono, trabalho e recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo os inocentes. Evidentemente, eu não posso comentar essas respostas do nosso catecismo, mas elas ilustram como, de forma ampla, nós, à luz da palavra de Deus, devemos interpretar esses mandamentos, inclusive o mandamento não matarás. E Jesus chama atenção exatamente para isso. Quando ele diz que esse mandamento é quebrado, não apenas quando nós matamos alguém, mas quando nós nos iramos contra alguém. E, de forma peculiar ou particular, quando nós extravasamos a nossa ira através de palavras ofensivas contra aqueles que Deus colocou como nossos próximos. E mais ainda, ele contrasta o ensino das tradições judaicas quando Jesus chama atenção para o fato que a consequência, como mencionei, não é de natureza apenas física, não é de natureza apenas legal, não está relacionada apenas à morte física, mas está relacionada à morte espiritual, está relacionada ao nosso destino eterno, está relacionada ao juízo, à sujeição ao inferno de fogo.
é preciso ressaltar, como a nossa confissão de fé ressalta, que esse mandamento não matarás não inclui toda forma de morte. Na verdade, ele é um mandamento contra o homicídio. Como o nosso catecismo maior faz ressalva, a pena capital, a pena de morte, as guerras justas, a morte de alguém em legítima defesa ou mesmo de forma acidental não constituem quebra do sexto mandamento. O mandamento não se refere a isso. O mandamento se refere, na realidade, ao assassinato ou ao homicídio intencional. Aquele que é produzido por causa desse estado pecaminoso do coração, que se ira ou por alguma outra razão, por egoísmo ou por cobiça, acaba tirando a vida de alguém. Também, para sermos corretos, entendermos bem, a ira aqui mencionada por Jesus não se refere a todo tipo de ira, a toda sorte de ira. Porque Romanos 1, por exemplo, faz referência à ira de Deus que se revela do céu, toda a impiedade e perversão dos homens que trocam a verdade de Deus em mentira e acabam adorando a criatura ao invés do Criador. E a ira de Deus se manifesta ao entregar os homens a uma disposição mental reprovável para se afundarem cada vez mais no pecado, na transgressão e na iniquidade. Há várias passagens bíblicas que mostram como Jesus, de fato, se irou contra a iniquidade e contra o pecado. Tendo Jesus entrado no templo, por exemplo, lemos em Mateus 21, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, quando derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. E a passagem paralela em Marcos e João também, amplia um pouco mais, detalha um pouco mais essa reação de Jesus de indignação, de ira, contra aquela atitude daquelas pessoas que estavam transformando a casa de Deus em casa de negócios, em casa de oração. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, ele qualifica a ira dizendo: irai-vos e não pequeis. Como que diz? Quando irar-vos, não pequeis. E qualifica dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não permita que a sua indignação se transforme em uma indignação rancorosa, amargurada, que se recusa a ser reconciliada, a um ressentimento rancoroso, amargurado, que não admite a reconciliação. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo de número 15, 14 em diante, nós lemos: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que Jesus se refere aqui é a esse tipo de ira pecaminosa, de ressentimento rancoroso, amargurado, que recusa com determinação a perdoar, especialmente quando isso se extravasa em termos de palavras ofensivas para as pessoas. Jesus está condenando isso aqui. Ele está chamando a atenção exatamente para as passagens que eu li no início dessa mensagem, lá em Provérbios e também em Mateus, quando nós aprendemos que é do coração que procedem as fontes da vida, e é do coração também que procedem os maus desígnios. E, portanto, nós devemos, acima de tudo,
guardar o coração para que ele seja regenerado, para que ele seja salvo e para que ele então seja cuidado, seja vigiado, para que não venha a transgredir e não venha a pecar e não venha a produzir frutos maus, como por exemplo o assassinato. Quantas pessoas estão presas por homicídios ou por assassinato, nunca imaginaram que um dia poderiam matar alguém. Mas, por causa de um coração não regenerado, e a ira acalentada no coração, extravasa e acaba, então, tirando a vida das outras pessoas. E Jesus está chamando a atenção exatamente para isso. Eu li um comentário de John MacArthur, sobre essa passagem, aonde, por outro lado, ele chama atenção para fazer justiça ao texto, com relação à necessidade de nós nos irarmos mesmo, manifestarmos ira e indignação santa com relação à iniquidade e o pecado que impera no nosso mundo. E eu transcrevi o comentário dele, quando ele diz assim, comentando exatamente esse versículo: em nossos dias de paz e harmonia a qualquer custo, em que se confunde o amor verdadeiro com sentimentalismo humano, frequentemente precisamos demonstrar mais ira contra certas coisas. Há muitas coisas em nosso país, em nossa cidade, em nossas escolas e mesmo em nossas igrejas, com relação às quais não temos desculpa se não ficarmos irados, vocalmente irados. Muitas tendências em nossa sociedade, muitas filosofias e padrões a que nossos filhos são expostos, e algumas das filosofias e práticas dentro do evangelicalismo precisam ser desafiadas com justa indignação, porque elas atacam o reino e a glória de Deus. E ele termina dizendo: o próprio Deus sente indignação todos os dias, citando o Salmo número 7, versículo de número 11, onde nós lemos: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então, meus irmãos, vamos deixar claro, é claro que Jesus, é evidente que Jesus não está aqui condenando aquele sentimento de indignação, mesmo externalizado e vocalizado, como Jesus mesmo externalizou várias vezes contra os fariseus, mesmo, por exemplo, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, denunciando a iniquidade, a hipocrisia, a impiedade, a depravação e a corrupção, tudo aquilo que estava atacando o reino de Deus, estava fechando as portas do reino para que outros, então, entrassem no reino dos céus. Não é contra isso, evidentemente, que Jesus está falando. Ele está falando, e nós sabemos muito bem do que ele está falando, daquele sentimento de amargura, de ressentimento, de ira, que todos nós acalentamos no nosso coração e que às vezes extravasa por palavras mesmo ofensivas, e quando nós fazemos isso, a verdade é simples, é esta: nós estamos quebrando o 6º mandamento. É como se nós fôssemos culpados de homicídio, de assassinato, e merecêssemos não apenas a morte como uma punição legal ou civil, mas merecemos a morte eterna. Mas vamos avançar um pouco mais, irmãos, porque os versículos 23 e 24 relacionam o mandamento e o culto. Na verdade, temos aqui uma implicação litúrgica. O ensino que Jesus nos dá sobre a urgência da reconciliação. A urgência, a pressa com que nós devemos procurar nos reconciliar. Lembrando as palavras de Paulo aos Efésios, dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira, para que ela não produza raiz de amargura, que ela não prolifere e não contamine e contagie outros e produza grande mal. Esse mal que Jesus, acerca do qual Jesus está falando aqui, comparando ao assassinato, comparando ao homicídio. Observem a ligação entre os versículos 23 e os versículos anteriores, com a conjunção pois. Se pois, no grego, uma conjunção, como no português também, uma conjunção inferencial,
que nos autoriza a entender que esses versículos são uma implicação dos versículos anteriores. Se, portanto, se pois, e observe também que a forma verbal aqui, e os pronomes, eles mudam do plural para o singular. Ele vinha dizendo, eu, porém, vos digo. Enquanto que quando ele chega no versículo 23, ele diz, se pois ao trazeres, e aí lá no original está também, no singular, como que Jesus está agora particularizando, individualizando, falando para cada um de nós e aplicando isso mesmo, não de forma geral, no plural, mas aplicando no singular, para cada um de nós que nos encontramos também aqui nesta noite. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Jesus está aqui nessa implicação bem específica, bem particular, bem singular, aplicando o seu ensino sobre o homicídio às nossas relações humanas, e dizendo que a nossa relação com Deus é interrompida através da quebra das nossas relações com as pessoas, particularmente com os nossos irmãos. Ele está aqui deixando claro a mesma coisa que Timóteo ensina, que Paulo ensina a Timóteo no capítulo 1, no capítulo 2, no versículo 8 da sua primeira carta, quando, na sessão sobre o culto público, ele diz, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Não há como deixar de relacionar o culto público com as nossas relações humanas. E, de fato, a Bíblia como um todo, inclusive o Antigo Testamento, ensina que a obediência a Deus e a reconciliação são mais importantes do que o culto. Eu não vou utilizar tanto tempo, há vários exemplos bíblicos do Antigo Testamento, mas desejo ler com os irmãos pelo menos duas passagens bíblicas. Uma delas que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 15, nos versículos 22 e 23, versículos bem conhecidos, onde lemos assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Os irmãos conhecem certamente o contexto, lembram? Como Saul tinha sido determinado de que ele deveria destruir tudo dos amalequitas, os bois, as ovelhas, destruir tudo. Mas não destruíram. Preservaram, guardaram as ovelhas, os bois, supostamente para oferecer em culto a Deus ou alguma coisa assim. E então eles são confrontados por Samuel, que diz, e porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto na obediência? Ele tem mais prazer na gordura de carneiros do que na obediência, na submissão à sua vontade? Em Isaías, logo no capítulo 1 do livro de Isaías, a partir do versículo 11 do capítulo 1, nós encontramos uma seção bíblica muito forte com relação à iniquidade, o pecado e o culto a Deus. No verso 10 nós lemos, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvido à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes.
Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Eu paro aqui, mas se os irmãos continuarem, verão que o texto continua ainda tratando dessa questão. E aqui o Senhor, como que indignado, está ensinando a mesma coisa que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte, nessa sessão sobre o homicídio. Quando tratando do homicídio, ele diz, olha, não apenas a interpretação farisaica é distorcida, é corrompida, é errada, quando limita a quebra desse mandamento ao assassinato e a sua consequência, a morte física, mas nós devemos ir além, e não apenas não matar, não apenas não nos irarmos contra os nossos irmãos, mas se nós soubermos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, nos apressarmos a ir com eles, e a resolver a questão, e de fato a solucionar o problema, para que então isso não se transforme em ira, e quem sabe até em assassinato, em homicídio. Quem sabe não estaremos prevenindo aqui uma coisa mais grave, colocando ou pacificando e fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para resolver essa questão de relacionamento, essa quebra de relacionamento entre os irmãos, entre as pessoas de um modo geral e particularmente entre os irmãos. Evidentemente, nós não temos poder de mudar a atitude dos outros contra nós, é verdade. Mas nós podemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para não darmos motivos para que os outros se amargurem contra nós. E também podemos tomar a iniciativa para apaziguar e reconciliar, independentemente de quem seja a culpa, tomando a iniciativa e indo até a pessoa, e procurando resolver qualquer pendência que nós saibamos que esteja havendo entre fulano de tal, ou Beltrano, ou Cicrano, conosco. Esse é o ensino claro de Jesus aqui. Agora não é o momento para nós detalharmos essa procura, e como, de forma mais específica e detalhada, resolver essa questão quando nós procuramos os irmãos que têm alguma coisa contra nós. Mas nós chegaremos lá. Quer dizer, se Deus permitir, no ritmo que eu estou indo aqui, não sei se a gente chega lá, né? Mas, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 15, quando nós lemos, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mas agora não é o momento para considerarmos esta passagem. Quando chegarmos lá, se Deus permitir, vamos abordá-la com mais detalhe. Mas, se os irmãos quiserem mais informação, e precisamos dessas informações a mais, sobre as instruções de Jesus na passagem que estamos considerando, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, leia a passagem que eu acabei de mencionar em Mateus, porque ali nós temos com mais precisão como é que deve ser essa nossa busca. Irmos ao nosso irmão e dizer, irmão, você tem alguma coisa contra nós? Eu tenho percebido que você não tem se relacionado comigo como deveria ser. O que foi que realmente eu fiz para você? O que é que eu posso corrigir para não acontecer? O que foi? Ou então, não sendo, chamar a atenção, e assim por diante. O Senhor Jesus nos ensina exatamente essa relação entre o mandamento e o culto. Ele nos ensina aqui essa urgência
no que diz respeito à reconciliação, ao ponto de estarmos no culto. A figura que Jesus utiliza aqui é a figura do culto lá no Antigo Testamento, das ofertas, cujo cerne do culto no Antigo Testamento era o sacrifício, a oferta do sacrifício. E se nós estivermos, portanto, a figura é essa aqui, no culto público, e tivermos pendências dessa natureza, melhor faremos se nós resolvermos essa questão. O culto pode esperar, até o culto pode esperar. Essa é a lição que Jesus nos dá aqui. Nessa passagem ele nos ensina que um culto agradável, de fato, a Deus, depende muito mais do bom relacionamento entre os irmãos, do que da ordem, uma boa ordem litúrgica, do que da qualidade dos nossos louvores, do que do fervor das nossas orações, ou eu diria até mesmo do que da ortodoxia da nossa pregação. Porque se nós estivermos adorando a Deus com os nossos relacionamentos quebrados e rompidos, e não estivermos sinceramente procurando resolver essa questão, pelo contrário, estivermos no coração guardando ressentimento e amargura e ódio contra os nossos irmãos, nós merecemos o fogo eterno e não perdão, e muito menos temos o direito de, assim fazendo, de forma negligente, estarmos aqui externamente como fariseus hipócritas, nos propondo adorar um Deus santo, justo e verdadeiro. Parafraseando Isaías, meus irmãos, Deus não pode suportar animosidade associada a culto solene. Se a nossa religião não passa por essa questão, se o nosso culto não está relacionado a essa questão, nós não entendemos ainda o que a palavra de Deus, de fato, nos ensina. Mas eu preciso avançar, irmãos, o tempo anda, corre, não anda, ele corre mesmo, e depois de vermos o ensino de Jesus aqui, o mandamento e a interpretação de Jesus, e o mandamento e o culto, observe os versículos 25 e 26, com relação ao mandamento e o juízo final, o juízo vindouro. A seriedade, mais uma vez, de Jesus aqui, quando ele diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que temos aqui é, portanto, uma implicação escatológica, uma parábola, talvez pudéssemos chamar assim, acerca da animosidade pendente. Uma parábola acerca da animosidade pendente. A animosidade, a ira, o rancor, e parece que Jesus tem em mente aqui, ou em vistas aqui, nos versículos 23 e 24, ele tem em vista qualquer pessoa, tanto o faltoso quanto aquele que faz alguma coisa contra nós. Mas aqui nos versículos 25 e 26, ele parece ter em mente mais o faltoso mesmo, aquele que de fato está em falta, aquele que de fato está errando. Não interessa se nós estamos em falta ou se não estamos em falta, quando os nossos relacionamentos estão quebrados. Nós devemos tomar iniciativa até interromper o culto e procurar os irmãos, e procurar a paz, e procurar a reconciliação, no que depender de nós. No que depender de nós, temos que ter, como Paulo diz, paz com todos os homens. Agora, nos versos 25 e 26, parece que Jesus tem em mente aqui, focaliza aqui, o faltoso mesmo. E o seu conselho, a sua determinação entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. O ensino de Jesus é que a ira, o ressentimento, o rancor e as faltas nossas, elas são pendências, como que pendências judiciais, que devem ser resolvidas antes que elas sejam ajuizadas e se transformem em queixas formais, em indiciamentos, em condenações, em prisões e morte, e seja tarde demais. A urgência para a solução dos nossos problemas, meus irmãos, de relacionamento, é, sem dúvida alguma, uma das ênfases dessa passagem. Esses versículos
focalizam também isso, como os versículos 23 e os versículos 24. É claro que Jesus tem aqui a prática romana. A prática legal romana autorizava que os acusados levassem os acusadores levassem os acusados até o juiz e permitia que, enquanto o caso não fosse formalmente entregue ao tribunal, as partes entrassem no acordo. E o faltoso fizesse o que pudesse fazer para entrar no acordo, para que então ele não fosse entregue ao juiz, o juiz o condenando o entregasse ao oficial de justiça e ele fosse recolhido à prisão. O ensino de Jesus aqui é perfeitamente claro. Nós temos que nos apressar, temos que ter urgência, e se estamos em falta com outros, à luz não apenas da letra desse mandamento, como os fariseus interpretavam, mas do espírito do mandamento, ou mesmo se a nossa consciência nos acusar de que nós estamos em falta com alguém, o que nós devemos fazer à luz desse ensino é nos apressar em procurar a pessoa e fazer um acordo com a pessoa, pedir perdão e reparar a falta, para que então nós não venhamos a experimentar o juízo vindouro. Porque a parábola aqui, ela claramente tem em vistas não apenas o juízo de tribunal, mas o juízo divino, o juízo de Deus. Somos salvos pela graça, é verdade, não por obras. Nenhum de nós vai para o céu pela obediência aos mandamentos de Deus. Fomos para o céu pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas a graça, a bondade e a misericórdia de Deus, elas, como eu sempre tenho procurado ressaltar, não diminuem em nada, absolutamente nada, a nossa responsabilidade. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, o apóstolo Paulo desenvolve esse argumento, esse raciocínio, dizendo: porque és indesculpável, ó homens, Paulo está se referindo aos judeus, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o mandamento, que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, Paulo está se referindo aos judeus, ele havia acabado de condenar, demonstrar a culpabilidade dos gentios e agora passa a demonstrar a culpabilidade dos judeus. E diz: tu, ó homem, tu judeu, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas, observe esse verso, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus deve te conduzir ao arrependimento. Graça é para produzir arrependimento, a bondade de Deus é para produzir boas obras, a misericórdia, a longanimidade de Deus é para produzir em nós prontidão, pressa em resolver as questões e fazer a vontade de Deus no que diz respeito a isso. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não é porque nós somos crentes que nós devemos pensar assim: então eu não tenho mais me preocupar com o que vai acontecer no futuro. Não, a graça verdadeira, onde há graça verdadeira, há disposição e determinação para obedecer à vontade de Deus. Se ignorarmos que a longanimidade, a graça e a misericórdia de Deus que nos salvou deve nos conduzir ao arrependimento e à determinação e diligência em obedecer à vontade de Deus, provavelmente nunca houve regeneração e salvação de fato no nosso coração. Escrevendo a Timóteo,
na sua segunda carta, no capítulo 2, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo também tem mais a nos dizer com relação a isso. Quando escreve a Timóteo dizendo, recomenda estas coisas, 2 Timóteo 2,14, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, observem, especialmente a partir daqui, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, essa marca. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Um lado da moeda, a soberania de Deus. O outro lado, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração impuro invocam o nome do Senhor, e repele as questões insensatas, absurdas, pois sabem que só engendram contendas. Podemos parar aqui. Então, meus irmãos, esse é o ensino bíblico como um todo. Não é porque nós somos convertidos pela misericórdia e graça de Deus, ou nos temos como tal, que nós, então, não devemos ter nenhuma consideração com relação ao juízo final, com o que vai acontecer posteriormente. Pelo contrário, mais do que os incrédulos, nós devemos zelar em obedecer à vontade do Senhor. O crente verdadeiro, ele tem esse selo. Deus conhece o que lhe pertence. Nós fomos eleitos, fomos salvos pela misericórdia e graça de Deus. Por outro lado, aparte-se da iniquidade, da injustiça, do erro, aqueles que têm o nome do Senhor. Então, é nesse sentido que o Senhor Jesus nos ensina e nos adverte, nos admoesta, dizendo, se nós temos alguma coisa, ou se nós temos alguma falta, alguma pendência contra outros, enquanto Ele nos dá a oportunidade aqui, nós devemos colocar em dia essas questões. Especialmente no que diz respeito a questões de relacionamento. Especialmente no que diz respeito a questões de relacionamento entre irmãos em Cristo. Porque senão, nosso culto não será genuíno e corremos o risco de não termos de fato um coração verdadeiro e de perecermos eternamente por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados e sermos lançados assim no fogo eterno. Essa é a lição que Jesus nos dá aqui. Quero apenas concluir, meus irmãos, com algumas aplicações, chamando a atenção dos irmãos, algumas lições para, com a graça dele, aplicarmos para nós. E chamo a atenção dos irmãos, a título de aplicação da mensagem, em termos de exclamação, que lição de hermenêutica nós temos aqui? Que lição sobre a interpretação genuína, correta dos mandamentos de Deus, em contraste com a interpretação dos fariseus. Nosso conceito de justiça, no que diz respeito a cada um dos mandamentos, inclusive esse mandamento que Jesus considera aqui, ele não deve ser externo, ele não deve ser estrito, restrito, ele não deve ser tradicionalista como o dos fariseus, mas ele deve ser interno. O problema é no coração, o problema está na raiz, não está apenas nos nossos atos externos. Era por isso que Jesus condenava os fariseus, chamando de sepulcros caiados, porque o externo, as atitudes externas pareciam muito bonitas,
mas o coração estava podre. Isso é possível. Podemos enganar as pessoas com as nossas atitudes externas, mas o coração está depravado e corrompido e não regenerado. E é ele que deve ser alcançado. E Jesus chama a atenção aqui exatamente para isso, esse caráter interno, esse caráter amplo das demandas do mandamento, e do seu conceito bíblico, e não apenas tradicionalista dos fariseus, que acabavam restringindo o conceito, as demandas do mandamento, como restringiam também as consequências eternas do mandamento apenas a uma questão legal, apenas a morte física e não a morte eterna. Repito, Deus não suporta iniquidade ou animosidade ou hipocrisia associada ao culto solene. Também, que alerta, meus irmãos, nós temos aqui contra as sérias consequências litúrgicas e escatológicas que estão relacionadas à animosidade, à amargura, à ira e ao ressentimento no coração. Nosso culto, ele é interrompido quando nós não lidamos com essa questão e estamos com os nossos relacionamentos interrompidos por causa da nossa iniquidade, da nossa ira, do nosso ressentimento, da amargura acalentada no nosso, cultivada mesmo, no nosso coração. Na realidade, Jesus está nos dizendo aqui que não basta orar, não basta fazer uso diligente dos meios de graça que Ele nos dá, isso é absolutamente necessário, mas não basta. Não basta ser assíduo aos cultos, enquanto pudermos, precisamos, sem demora, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para entrar em acordo com aqueles que têm, apaziguar aqueles que têm demanda contra nós e restabelecermos os nossos relacionamentos. Jesus está nos ensinando isso aqui. Agora, estudando o texto e fazendo todas essas considerações, eu pergunto, será que somente essas implicações ou aplicações seriam adequadas e corretas para uma passagem como essa? E eu diria que não, certamente que não. É certo que a lei moral de Deus permanece válida, ela reflete o caráter de Deus e ela nos obriga à obediência. E Deus nos dê graça, porque essa é uma lição dessa passagem. Deus nos dê graça para procurar, no que estiver, no que depender de nós, ter paz com todos os homens, tenhamos culpa ou não, tomarmos a iniciativa da reconciliação, e se formos culpados, então colocarmos a coisa em questão, estarmos em acordo com o nosso credor, vamos dizer assim, pedir perdão, colocar as coisas em dias. Esse é o ensino de Jesus aqui também. Mas não só isso, meus irmãos. Se nós parássemos aqui, eu diria que nós perderíamos de vista o propósito principal da lei de Deus e nós perderíamos de vista, nos desviaríamos do propósito principal de Jesus em todo esse capítulo 5 do Sermão do Monte. E, de um modo particular, nessa passagem também. Porque o propósito da lei e o propósito de Jesus aqui é exatamente revelar o pecado. É exatamente manifestar a nossa pecaminosidade, a nossa iniquidade, a nossa culpa. E isso a fim de nos conduzir a Cristo, porque o fim da lei é Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. O propósito de Jesus aqui é fazer com que nós nos refugiemos na justiça dele e não na nossa justiça. Que nós nos revistamos da santidade dele e não da nossa pretensa santidade. Porque, meus irmãos, a pergunta que não quer calar aqui nesse texto é: quem de nós pode declarar-se inocente dessas acusações implícitas nessa passagem? Diante de Deus? Ou quem de nós, eu pergunto, cumpre o 6º mandamento?
Porque se nós ouvirmos uma mensagem como essa, e se formos para casa, é isso mesmo, e tudo e tal, nós estaríamos fazendo como os fariseus. Tudo que Jesus não queria. O que Jesus quer aqui é mostrar a pecaminosidade da lei, do nosso coração, com a lei, dizendo, olha, a lei não condena apenas o assassinato externo, a lei condena a própria ira, o rancor, a demora na reconciliação com os nossos irmãos. E quem de nós não nutre no coração amargura e ressentimento por outro? Levante a mão, ou atire a primeira pedra. Quem de nós não é culpado de animosidade? Quem de nós cumpre literalmente a ordem de Jesus aqui nos versículos 23 e 24 sempre? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Não somos uma congregação que as pessoas costumem levantar a todo momento, a todo tempo. Eu acho que a maioria das vezes, quando nós levantamos, é para ir ao banheiro, alguma coisa assim. Dificilmente a gente levanta no meio do culto, antes da pregação ou da ceia, para ir se reconciliar e buscar um irmão e procurar colocar em dia as coisas que estão pendentes. Quem, portanto, jamais quebrou o sexto mandamento? O espírito desse mandamento, como Jesus interpreta aqui, ele nos condena a todos. À luz da interpretação de Jesus desse mandamento, esse é o ponto: todos nós somos homicidas, todos nós somos assassinos aos olhos de Deus, todos nós quebramos o mandamento, todos nós estamos sujeitos ao fogo eterno. Por nós mesmos. Nossa única esperança, essa é a mensagem desse mandamento, dessa passagem, é Cristo. A única justiça que realmente excede em muito a justiça dos fariseus e que é capaz de suprir a santidade de Deus e apaziguar a ira de Deus é a justiça do Cordeiro, a justiça de Cristo, porque, como eu disse, o fim da lei é Cristo. Somos justificados gratuitamente pela graça de Deus mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O propósito desse mandamento, dessas passagens, meus irmãos, é exatamente fazer com que aqueles escribas e fariseus, em primeiro lugar, entendessem que eles não eram aquela retidão que eles pensavam, não. Que eles quebravam os mandamentos de Deus muito mais do que eles pensavam. Que eles estavam enganando-se a si próprios quando achavam que cumpriam os mandamentos, como aquele jovem rico que disse a Jesus, eu, desde a minha mocidade tenho cumprido tudo. Não cumpria, não entendia, compreendia a amplitude, a profundidade, as consequências reais, as exigências, as demandas reais dos mandamentos de Deus. Nossa única esperança, meus irmãos e irmãs, é Cristo. E essa é a lição que esse mandamento nos dá. Repito, aqui temos o encorajamento, orientação, ensino, no sentido de, com a graça de Deus, com a luz das Escrituras, em oração e pela ação do Espírito Santo, nós procuremos, no que depender de nós, ter paz com todos os homens e buscar a reconciliação e colocar as coisas em dias enquanto é tempo, ou seja, hoje, porque amanhã é muito inseguro e muito incerto. Mas quem depender disso para a salvação está perdido, porque ai de nós, se não fosse a justiça do Cordeiro, o sangue dele que nos purifica de toda iniquidade, de todo pecado, e se a sua justiça não fosse imputada, considerada nossa, para a nossa salvação e a nossa justificação. Eu quero concluir lendo uma pequena passagem do livro de J.C. Ryle, o bispo Ryle, Meditações no Evangelho de Mateus, onde, comentando a passagem, aplicando, ele se refere ao sexto mandamento, dizendo, em outras palavras, o que eu estive mencionando aqui. Ele diz, o sexto mandamento nos ensina a enorme necessidade do sangue expiatório de Jesus Cristo para nos salvar. Qual homem ou mulher neste mundo
que poderia apresentar-se diante de Deus e declarar-se inocente? Há alguém que tenha atingido a idade da razão sem haver quebrado os mandamentos milhares de vezes? Não há justo nem sequer um. Sem um mediador poderoso, todos nós seríamos condenados no dia do juízo. A ignorância do real significado da lei é uma razão evidente porque tantas pessoas não dão valor ao Evangelho, contentando-se em viver um cristianismo mesquinho e formal. Eles não percebem o rigor e a santidade dos 10 mandamentos da lei de Deus. Se percebessem esse fato, não descansariam enquanto não estivessem seguras em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, nos dê compreensão da amplitude, da profundidade desse mandamento, nos anime, nos encoraje a agir com seriedade e com urgência no que diz respeito não apenas aos aspectos externos do cumprimento desse mandamento, mas internos e profundos como eles são. Nos dê a graça de lutar contra a amargura, contra o ressentimento e tomarmos a iniciativa de restaurar relacionamentos interrompidos por falha nossa ou dos outros e nos apressarmos, se formos culpados, a colocar as coisas em dias, porque isso não passa essas coisas não passam desapercebidas aos olhos do Senhor. Mas nós sabemos que a nossa justiça é Cristo, a nossa esperança é Cristo, porque nenhum de nós, depois de tudo que nós fizermos, poderemos nos declarar inocentes, mesmo no que diz respeito ao 6º mandamento, não matarás.